convidar hoje o Dr. Igor Zovni e o Dr. João Machado. João Vicente, desculpa. O Dr. Igor é psiquiatra e o Dr. João é psiquiatra e cardiologista, né? E eles são do Instituto IME e eles mesmos vão explicar para vocês o trabalho deles e o que é o Instituto IME, enquanto a gente tenta arrumar o computador. Paciência, tá? É bom porque vai testando a paciência nossa, deles. Mas vamos começar, tem que começar, tá? Por favor. Só lembre de trocar os microfones pra gente... Boa noite, pessoal. Eu sou Igor, eu sou médico psiquiatra, estou à frente do Instituto IME, é um Instituto Metafísico de Medicina Integrativa, e nós dois, né, estamos à frente, e a gente quer comentar um pouquinho, uma coisa rápida, na verdade, sobre saúde mental e espiritualidade, como que a gente enxerga isso, como que a gente aplica isso com os nossos pacientes e nas pessoas que a gente acolhe no nosso dia a dia. Boa noite, pessoal. Eu sou João Vicente, eu sou médico tanto da cardiologia como da psiquiatria e junto com o Igor aqui eu vim para somar nesse nosso eterno estudo sobre a espiritualidade, junto com a saúde tanto física como mental também, né? Que a gente percebe cada dia mais que todas elas estão se entrelaçando e é uma coisa só, né? Quando não há equilíbrio em um desses pontos, a gente percebe que aí se dá espaço à doença, né? E a gente, fazendo com que a gente esteja sempre em equilíbrio, a gente evita, de fato, que se caia em momentos de oportunidade, em momentos em que você perde a oportunidade de onde que você vai em que momento que você vai buscar essa ajuda, quando que você precisa buscar uma ajuda que não seja médica ou que seja do psiquiatra em si, ou que seja realmente espiritual, ou se tudo isso está junto, como que se faz o equilíbrio disso para que a gente consiga seguir adiante na vida, né? A gente tentou até passar umas imagens aqui, só que a gente está tendo problema aí, né, Rodrigo? E aí, deixar como guia, só para a gente seguir uma referência. E depois corta essa parte, aí não aparece. Não aparece? Legal. E aí a gente coloca só pra gente ir seguindo uma ordem. A gente coloca aqui na frente mesmo. Tá ótimo. Daí a gente vai... Enxerga? Se não enxergar, precisa do médico. Esse aqui não, PDF, não, melhor o... Deixa eu ver, põe no PowerPoint que eu procuro. A gente vai fazer essa construção juntos, então a gente está representando a medicina, a gente está como médico aqui nessa realidade e veio também para participar de um processo de transição aí. Então, a gente tem a medicina do passado, onde essa medicina ela era vista o corpo físico do corpo mental e espiritual de forma separada. A gente teve dentro da história essa necessidade, isso foi também importante dentro da mentalidade, dentro do processo que a gente viveu lá atrás também, mas agora as coisas começam a se ampliar mais e a gente precisa considerar, já não tem mais dúvida, né? Os estudos científicos já estão muito bem validados em relação a isso, que a unidade, né, mente, corpo e espírito, na verdade é a mesma coisa e funciona numa vibração só. E a gente participar realmente desse processo de mudança é fundamental dentro das necessidades que a gente busca. Então, quantas vezes as idas aos médicos, ao hospital, ao pronto-socorro, em que a gente tenta, né, a gente como paciente naquela condição, tenta ali expressar para o médico o que a gente está sentindo efetivamente, e isso não é nem absorvido
dentro da estrutura mental, porque a gente não aprendeu isso realmente na faculdade. Isso é uma condição que a gente traz dentro da nossa experiência mesmo de vida, né? E quantas vezes a gente tenta buscar resposta, a resposta não acha e perde-se ali a condição de enxergar além da condição física, né? Mas a pergunta principal com relação a essa medicina que a gente cita aqui como medicina do passado, né? Será que ela foi importante? Será que fizeram tudo errado? Será que estava realmente todos equivocados ali que estudaram e realmente separaram essa medicina, a ciência em si, de uma forma geral, né, da espiritualidade? Isso foi errado? O que foi que aconteceu? Em que momento que isso aconteceu, né? É um momento que a gente para refletir que realmente fazia parte da estrutura do que a gente está se reunindo hoje. Por isso que, inclusive, eu achei muito interessante a convite do Rodrigo, ele nos falar sobre essa transição da casa, porque, inclusive, a espiritualidade ela está em eterna transição, né? Ela se modifica a cada momento, ela se modifica em todos os passos, e da mesma forma, como tudo é espiritualidade, inclusive a medicina também se transforma, ela se transloca a todo ponto. O que nós temos agora com relação a isso? Essa medicina do passado que nos deu essa estrutura, que nos fez saber como que nós éramos por dentro, por um impeditivo da igreja, a gente não tinha na época, a gente não podia na época saber como que era o ser humano por dentro, até onde que eu poderia ir em torno de medicina. Foi necessária, extremamente necessária, essa separação do que se entendia na época como espiritualidade e a parte material, né? Que é a parte física, enfim. E isso realmente foi necessário na época para que tivesse uma evolução ali da ciência, porque era barrada pela Igreja Católica, era barrada por outras igrejas, enfim, né? Mas o que a gente tem agora? O que a gente tem de sedimento nesse momento? Nesse momento a gente está com a espiritualidade já novamente se reinserindo a ciência como já foi antes, como já foi um dia, mas agora se retomando a isso. E é como se fosse, aqui na figura do slide, inclusive eu coloquei, é como se a gente estivesse reconstruindo em cima de uma estrutura que já é formada, né? Há uma estrutura formada, a gente precisa de um remodelo para que continue funcionando e para que vá cada vez mais a mais pessoas a essa nova estrutura, entendendo que espiritualidade ela está em tudo, ela está exatamente em tudo. Eu não posso setorizar a espiritualidade a um local. Eu não posso deixar ela num local. Eu tenho a todo passo, eu estou aqui no centro espírita, enquanto eu estou no centro, eu tenho que ativar a espiritualidade com os pensamentos positivos da mesma forma, mas no momento que eu piso lá fora, eu também tenho que ter o mesmo comportamento, senão não adianta estar inserido aqui. Da mesma forma é a medicina também. A medicina ela precisa se reacoplar a essa espiritualidade, porque ela faz parte também da espiritualidade. Ela se colocou distante, né? O médico conhecido aí por todos, mas o médico ele não acredita nisso, o médico é cético, o médico é um cientista, ele não vai acreditar muito nas coisas. Realmente tem essa estrutura, mas cada vez mais a gente tem que buscar o entendimento que não dá mais para separar, não há mais tempo de separar. Há tempo de congruir com que esses dois elementos que são importantes e são um só, eles realmente se consolidem como um só, e aí a gente consiga um movimento de autoconhecimento para a cura real. E quando eu falo cura, não é cura física, é cura mente, corpo e espírito, os três formam uma coisa só, né? Eu acho que a base é exatamente essa. Sim. E
nessa questão de espiritualidade estar em tudo, é exatamente o que a gente enxerga. Saúde mental ou saúde emocional está em tudo. Todas as nossas ações, elas geram uma ressonância celular e com isso o nosso DNA ele é modificado. Então, eu costumo atender muitas pessoas e assim, as pessoas, Igor, eu fui fazer um retiro espiritual, me senti super bem, me conectei com o meu Deus, né, com a nossa divindade, que no nosso ponto de vista é a gente mesmo, nós somos Deus aqui, exercendo a nossa divindade para a nossa melhor experiência aqui. E aí há uma frustração muito grande, porque a pessoa ela vai até um retiro espiritual e, óbvio, a frequência da natureza, o isolamento, diminui-se ali a quantidade de acesso a telefone, a estímulos que distraem a mente, e ela consegue, de fato, alcançar uma frequência. E quando ela volta para o caos, quando ela volta para as atividades dela, ela se frustra muito porque ela fala, putz, mas eu não consigo alcançar aquela mesma vibração que eu alcancei lá no retiro. E a gente precisa compreender que a vida ela é um exercício onde a gente precisa circular dentro de todas as vibrações. Eu não vou ficar preso dentro de uma única vibração, porque dentro das outras vibrações, do caos, do medo, das dúvidas, do incômodo que o outro desperta em mim, eu preciso de todos esses estímulos para me refazer. E aí, se eu fico preso naquela necessidade daquela vibração bacana, né, eu me frustro, porque eu tento replicar ela nos outros cenários e eu não vou conseguir. E não vai conseguir mesmo, porque o momento ele não volta. A divindade, e a gente trabalha muito isso com as pessoas, a divindade ela está no agora. Então, não é passado, não é futuro, não é exatamente o que eu fiz e me prender nas culpas e na energia da culpa me impossibilita de enxergar a realidade como ela está hoje. E a gente precisa, naturalmente, as pessoas elas vão expandindo e elas vão tendo a necessidade de buscar algo a mais. E isso não é diferente dentro da medicina. Na medicina é a mesma coisa. Por quê? Dentro desse contexto metafísico, a gente começa a compreender que não existe médico num patamar, paciente em outro patamar. Dentro dessa nossa experiência aqui, os estímulos que a gente recebe com cada paciente que senta na nossa frente, na verdade, um processo de autocura. Então, há uma inversão que muitas vezes não fica nem tão claro. Na verdade, a gente transmite parte e a gente recebe também muito de informação, onde a gente se vê, há um espelhamento. Então, eu preciso, como Deus, colocar as melhores coisas para mim, para que o outro ser consiga captar, dentro de um campo vibratório, aquilo que eu estou querendo passar. Não adianta, é aquela historinha, né? Não adianta eu falar que eu faço se eu não faço. É exatamente isso. Isso a ciência já está comprovando. Então, por que há conexão entre as pessoas? Porque eu vivi aquilo, eu vivi uma situação semelhante, e ao viver essa situação semelhante, o outro capta, né? O outro ser capta isso. E a mente, ela consegue decodificar e dar um significado que eu aprendi algo novo. Então, a gente passa de uma era do racionalismo concreto, aonde 2 mais 2 é igual a 4, e a gente passa para uma linha que ela não é tão tangível dentro da racionalidade, mas ela faz muito mais sentido quando a gente começa a expressar e a sentir ela. E a gente entende essa mudança de racionalismo para um momento agora metafísico, aquilo que transcende o olhar físico, e a gente consegue captar mais através do campo emocional. Essa questão é interessante porque a gente se coloca muito no racional. Automaticamente, a gente é racional. A gente não entende muito bem o abstrato. Por isso que para a maioria das pessoas fica tão difícil de entender como que funciona a espiritualidade, por colocar no setor dos abstratos, por sempre jogar no setor dos abstratos. Isso realmente fica bem difícil, né? E
a partir do momento que você tem esse entendimento da parte emocional, que é a nossa segunda mente, né? A gente tem a mente racional, tem a mente emocional, que é a nossa subjetiva. A gente começa a compreender, a entender, porque aí você não está pensando, você está sentindo. E aquilo que é sentido realmente faz sentido, porque eu não apenas penso, eu saio dos achismos, eu saio de toda aquela questão que tem as incertezas, eu saio do meu julgamento e do julgamento dos outros. Aí eu entro em um outro patamar, em uma outra atmosfera, em que aquilo não simplesmente será, já é, porque é vivido no agora, né? Porque só o que existe realmente é o agora. Quando que eu posso modificar algo na minha vida? Só no agora. Eu não consigo modificar nem antes nem depois, porque depois já não vai ser mais agora, não vai ter mais o formato que tem agora, né? Então por isso que é tão importante, a gente fala muito sobre, eu e o Igor, a gente fala muito sobre agora, porque é a única coisa que existe naquele momento, é o agora. Não existe mais nada, não existe o passado, não existe o futuro, e mesmo assim, o que iria adiantar em termos de atitude e amadurecimento emocional, se por acaso eu projetasse tudo isso para o futuro, ou se eu colocasse culpa no passado? Não adianta nada. Porque na vida passada eu fiz isso, porque eu fiz isso quando aconteceu em outra vida, e eu me culpo por isso. Essa culpa que ela vem sendo arrastada, né? Ela está praticamente ali no nosso DNA. Essa culpa faz com que a gente comece o processo de adoecimento. A gente vai abrindo brecha exatamente para o medo. O medo, ele faz isso. O medo, ele faz com que você fique acuado, e aí você já faz uma modificação dentro da sua célula, né? Dentro do corpo da célula, e ali vai se replicando em outras células, e ali pode levar a qualquer tipo de doença. Por que é importante o nosso equilíbrio? Será que falar que consegue fazer meditação, que consegue ficar em estado meditativo, ficar em estado de equilíbrio, é só da boca para fora realmente? Ou será que funciona? Como que eu me posiciono? Como que fica o meu corpo, mente e espírito quando eu estou em estado meditativo? Eles ficam em fluido, eles se tornam unidade, né? Ao se tornar unidade, eu consigo ali suprimir todas as questões que no dia a dia vai me atropelando. Eu me atropelo quando eu falo com o meu chefe sobre determinada coisa, eu fico trêmulo, eu fico ansioso, eu me toco taquicárdico, né, que é o coração acelerado, e aquilo tudo me tira de um setor que eu estava de uma certa forma confortável. Mas e a origem disso? O que me leva a ficar ansioso quando eu estou na presença do meu chefe? O que leva a isso? O que é simples? É normal ficar nervoso na frente do chefe? Afinal, a gente acabou de falar aqui que eu sou Deus. Se eu sou Deus, eu sou um ser perfeito. Perfeito da forma que eu sou. Assimétrico da forma que sou, né? Como a gente se coloca na simetria, né? E por que eu tenho que ter medo? Medo seria, então, a falta do amor? Seria, né? O medo é exatamente a falta do amor que faz com que abra a brecha para que eu entre em meus aprisionamentos mentais. Eu vou colocando armadilhas mentais na minha vida, né? E aí eu tenho um gatilho, eu tenho um segundo gatilho, eu tenho um terceiro gatilho, e assim eu vou entrando realmente em parafuso. Como que eu faço para tirar essas armadilhas? A compreensão, né? A partir do momento que eu me enxergo, eu me vejo, eu começo o primeiro passo para eu me conhecer e entender o que eu devo fazer
para sair daquele estado, porque eu entro em um estado de choque emocional. Eu estou em estado de choque emocional no momento em que eu estou paralisado por conta de uma ansiedade, seja diante do chefe, seja diante de morte, que muita gente ainda tem, seja diante de qualquer situação que tire ali você do equilíbrio, em que você saia realmente do equilíbrio, e isso realmente vai gerar doença. E aí, nesse processo assim, como que a gente assume então a consciência de Deus para que eu consiga exercer as melhores coisas para mim? A primeira situação não tem dólar que está alto, não tem um presidente que eu não aceito, não é o fulano que me rejeita, não é o país que está numa situação difícil. Sou eu que vou, diante de todos esses estímulos, escolher o que é mais importante para mim e criar a minha realidade, colapsar a minha realidade. Só que para isso eu preciso sair da vitimização. Se eu saio do condicionamento de culpar o outro ou de me colocar como o que tem menos valor ou como vítima mesmo, eu perco a real visão da situação que eu estou vivendo. Então, a gente precisa se colocar de uma outra maneira. Ninguém vai mudar a nossa realidade a não ser a gente mesmo. Ninguém. Então, quando eu pego um paciente, uma pessoa que está na minha frente e está num estado realmente de surto, a primeira coisa que a gente faz é se reorganize. Se reorganize, porque assim, não se coloque numa condição onde você mesmo não vai conseguir dar conta de todas as ressonâncias que você, como Deus, está criando. Para isso, é preciso muita vontade de mudar. Porque daí eu passo a escolher e eu passo a modificar as minhas coisas. E nesse processo, a gente começa a perceber de fato que a espiritualidade ela está em todos os movimentos. A gente costuma separar, né? Medicação é uma coisa, cirurgia é outra coisa e tratamento espiritual é outra coisa. Na nossa visão não existe essa fragmentação. Tudo é espiritualidade. Tudo. A medicação é espiritualidade também, porque é um movimento que eu faço, onde eu escolho resolver uma situação em que meu corpo físico, porque é a mesma coisa que corpo espiritual e corpo mental, a gente só está separando para ficar mais didático, necessita daquele suporte, daquela energia em forma de comprimido, e integro isso a todo o meu processo de compreensão. É aí que surge a medicina integrativa, que a gente representa também. A medicina integrativa, a gente não vai alternar uma coisa ou outra, porque tudo é a mesma coisa. Como é que eu vou separar uma coisa da outra? Então, os grandes centros estão trabalhando em uma estrutura só. Então, é uma equipe só, formada por psicoterapeutas, psiquiatras, médico, oncologista, cirurgião, o que for. E terapias integrativas que auxiliam ali no processo de autoconhecimento e de recuperação também. Porque muitas vezes o nosso aprendizado já vai ele se dá o início quando a gente está na perda, quando a gente está na dor. Está tudo certo também, não tem nada de errado. A gente vai usar então esse estímulo da dor para conseguir então obter uma modificação. Então existem as terapias complementares, né? O reiki, a apometria, a acupuntura, enfim, os óleos essenciais. Existe uma infinidade aí de ferramentas. E existe também a parte que a medicina do passado também se apropriou muito bem e que a gente não pode renegar. Se a gente renega e se a gente rejeita isso, a gente está rejeitando também a espiritualidade. Tudo é espiritualidade. Sabe aquela pessoa que irrita a gente profundamente? É espiritualidade também. Quando eu irrito também o outro, eu também estou exercendo a minha espiritualidade ali.
Então, quando a gente começa a integrar e enxergar tudo sobre um ângulo só, tudo fica mais fácil, porque qualquer ação que eu me movimente ao meu favor, eu estou envolvido na espiritualidade. Eu não preciso estar a 5.000 metros de altitude, de joelho, meditando na frente de uma estrutura qualquer, para estar em contato com a minha espiritualidade, porque eu estou exercendo ela todo instante. Inclusive, quando eu estou numa vibração mais inferior, também estou exercendo ela. Porque se eu sou Deus, eu estou exercendo a minha experiência em todas as vibrações, né? E a física quântica, eu não sei se vocês já deram uma pesquisada, se já ouviram alguma coisa sobre física quântica, é exatamente esse contexto que a gente está colocando, e ela começa a ficar muito bem estruturada dentro de vários locais que a gente frequenta. Uma vez eu fiz medicina integrativa no Einstein, e aí eu fui participar de uma palestra que teve lá, e o presidente do Einstein, isso esse ano, o presidente do Einstein fez uma palestra sobre física quântica. E aí eu me senti assim realmente muito, embora tenha o curso de medicina integrativa dentro do hospital, você vê o presidente do Einstein falando sobre física quântica e como que ele está tentando incluir isso dentro da estrutura de um hospital, é fantástico. Então a física quântica, ela já não é mais um objeto de medo, dúvidas, incertezas. Ela é muito clara e os estudos estão aí, acesso de todo mundo, né? A começar pelo exemplo que eu dei do Einstein, né? Então isso a gente consegue trazer para uma realidade mais próxima, para servir como objeto nosso também de consciência, porque dentro dos princípios quânticos eu sou o executor da minha realidade, não tem quem consiga tirar isso de mim. Eu não tenho controle dos estímulos que chegam. Aí, quem entra nessa tentativa de controle adoece 100% dos casos. Porque eu tento controlar princípios universais. Então, o meu controle, que eu nem uso essa palavra, mas na verdade, a minha clareza mental é me colocar para que eu consiga enxergar, então, da melhor forma como reagir ao estímulo que vem para mim. É só isso que eu posso fazer. Não posso fazer nada mais além disso, né? As questões, elas estão exatamente aí. No momento em que eu me posiciono e que eu vejo algo e que eu coloco aquilo como uma verdade absoluta, isso, verdade absoluta. Será que existe uma verdade absoluta? Às vezes a gente olha o exemplo melhor sobre verdade, é exatamente isso. Eu posso olhar sob a minha ótica uma determinada situação, e o Igor pode olhar sob a ótica dele a mesma situação, estaremos olhando a mesma situação, mas em formatos diferentes, né? Eu olhar uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro, uma cadeira pela frente ou uma cadeira por trás, eu vou estar olhando da mesma forma uma cadeira, mas eu vou estar vendo de uma forma diferente. Da mesma forma, a verdade, ela funciona assim. Então, então quer dizer que nunca vai existir a mentira, só existe a verdade. Existe muito bem o contexto em que verdade ela é de acordo com aquilo que eu acredito. Eu vejo, eu acredito, e existem aí grandes discussões chegando aos extremos. A gente vê muito bem claro isso na política, em religião também tem isso, né? E esses extremos eles tendem a bloquear a escuta, né? Eles bloqueiam o que a gente chama de escuta terapêutica. Então nada é absorvido, porque só a verdade de um dos lados é ali a verdadeira, né? Quando eu estou discutindo um caso com um colega médico, por exemplo, um paciente grave, eu estou discutindo um caso com ele, se por acaso eu colocar apenas a minha verdade, olha, não, eu acho que deve ir por esse caminho, mas por conta dessas questões eu acho que a gente poderia
ir por outro caminho. Se eu não conseguir me conciliar com ele e eu ter um paciente em comum, eu não ajudo o paciente, né? Eu não consigo ajudar. Eu tenho que escutar, entender, respeitar acima de tudo e não julgar, né? Eu tenho que sair do julgamento, porque aquele outro que está ali na frente, ele também é Deus. Então, como que eu vou julgar? Como que eu vou apontar o dedo e dizer, olha, a minha verdade é a melhor verdade, a sua verdade ela não é real. Não existe essa possibilidade, eu não tenho como fazer isso, né? Eu tenho uma tendência aí ao erro grave, né? Quando eu cometo isso. E às vezes a gente entra em uns turbilhões mentais em que a gente fica tão inflexível que a gente entra em um caos interno. E o que significa o caos? O caos interno é a minha forma de projeção da minha realidade, né? Eu só consigo enxergar aquilo que eu reconheço. Só consigo projetar para fora aquilo que tem dentro de mim, né? A minha realidade é exatamente isso. A realidade de cada um, a gente está num local comum, mas cada um está enxergando esse local de uma forma, por sua ótica. E tá tudo bem, isso é perfeito e está tudo certo. A grande questão é que a gente tem que ser extremamente vigilante dos nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos a todo momento eles tentam ali ir para uma área em que eles têm como referência e que termina sempre sendo aquela área em que é mais acomodado, em que não se movimenta tanto. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado nessas questões. Por isso, porque uma vez que eu me posiciono, eu preciso ter atitude logo em seguida. Nada é feito sem atitude. Se eu tenho uma ideia brilhante, se eu sou um cientista, eu tenho uma ideia brilhante, se eu não coloco em prática, aquilo não passa de ser ideia. Ideia sem atitude é nada, né? E aí eu começo a entrar um saco de ideias, eu me torno um saco de ideias ali e eu entro realmente no caos. Por quê? Porque as ideias elas vão perturbando a nossa mente, elas vão realmente se acumulando, elas vão se tornando sobrecarga, porque eu vou me esgotando, eu vou entrando em frustrações e isso de fato faz com que eu entre em parafuso. Como que eu faço para sair dessa situação caótica? Como que eu faço para sair desse meu, vamos dizer assim, inferno, né? Inferno interno. Eu tenho que dar um primeiro passo. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender o que está fazendo eu viver isso e eu começar a entender como que eu faço para sair disso. Eu tenho que dar um passo ali. Eu estou no trabalho, meu chefe sempre reclama de mim, ele sempre fala que eu não sei fazer as coisas, mas eu faço isso há 30 anos, como que ele pode falar que eu não faço as coisas direito, né? Como a gente falou, tudo é espiritualidade, e a espiritualidade ela muda o tempo todo, né? Há 30 anos atrás, talvez fosse bem efetivo aquilo que você fizesse, aquilo que você realmente projetasse foi importante. Mas será que você foi se modificando junto com as alterações que foram surgindo dentro do trabalho, fora dele, na sua realidade, no ano que você está, né? Com todas as compreensões, com as incompreensões também vividas, com as questões de uma maior população, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Só assim eu consigo sair do caos. É através de um pensamento em que eu tenho o ponto de partida, mas logo eu tenho que ter atitude. Então, peraí, se ele me chamou a atenção, eu vou ver junto com ele, eu vou sentar junto com o meu chefe, eu vou perguntar como que a gente faz então para melhorar, né? O que está sendo positivo, o que está sendo negativo, o que a gente pode modificar aqui? E aí se começa um processo. Isso é só um exemplo, isso é um exemplo de trabalho que eu sei que é perturbador para a maioria da população quando acontecem essas questões, né?
Mas isso acontece na família também, acontece dentro de relacionamento íntimo, então a gente tem que ter sempre essa vigília das nossas atitudes, de como que a gente está realizando as nossas questões. Pegando esse gancho do João, que isso é fundamental, a questão da atitude, no ponto de vista de vocês, qual que é o mal do século? Depressão? O que mais? Falta de respeito. Mas o câncer, o mal do século é a procrastinação. Esse é o mal do século. Dentro da procrastinação se desdobram todos os infernos mentais que a gente vive. Porque se eu estou no câncer, exatamente isso. Se eu estou na experiência do câncer, então eu preciso da proatividade, que é o oposto da procrastinação, para viver essa experiência. Então eu vou ter que buscar os médicos, eu vou ter que buscar as pessoas que eu confio, eu vou verbalizar, eu vou comunicar isso para minha família, eu vou pedir ajuda das pessoas, eu vou então agir, independente do cenário. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, suicídio, tudo que a gente levantar aqui dentro da psiquiatria da saúde mental está envolvida a procrastinação. Tudo. Como é que pode a gente, como Deus, saber o que eu tenho que fazer e simplesmente não executar? Como pode isso? E aí eu vou me afogando dentro dessa falta de atividade, não é atividade em si, é falta de ação mesmo, e eu vou me sentindo acumulado, sufocado. Gente, eu recebo famílias que não conversam, marido e mulher que não se falam, e isso desdobra em situações em que a gente consegue descrever como situações mentais, como pânico, como depressão, pela falta de proatividade na comunicação. Não existe espiritualidade sem comunicação. Esse é um ponto. Não existe. A gente precisa da energia da comunicação. É só a comunicação clara, transparente, que consegue descontaminar o ouvido que está tóxico, está entupido de crença, está entupido de situação que me faz distorcer aquilo que está chegando, sabe? Sai borboleta da minha boca, chega morcego na sua orelha. É tipo isso. Chega outra coisa. Chega pela reatividade. A mente, ela é reativa. A mente é uma geradora de significados o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se a gente não aprende a lidar com esse gerador de significados, a gente se ferra, literalmente. Se ferra. Porque eu passo a ficar escravo da minha reatividade da mente. E quando eu falo de procrastinação, eu falo de qualquer coisa. A louça está suja, eu preciso me colocar naquela situação da louça suja. Aquilo também é espiritualidade. E a minha saúde mental precisa dessa proatividade de sair do sofá, desligar a TV e lavar a louça. É para tudo, não é para uma grande ação. A mente, ela é meio burra, real. A mente, ela não diferencia uma grande ação para uma micro ação. Para a mente, qualquer ação é ação. Ela não consegue separar. A nossa mente mais consciente, a nossa mente, ela tenta, e a gente começa a atropelar as coisas. Não vou nem estudar, porque o concurso é daqui a um mês, já que eu não comecei a estudar mesmo, então deixa para o ano que vem. E aí, a minha microação de sentar agora e ler que seja uma folha, uma única folha, eu vou estar me colocando dentro do colapso da minha própria realidade. Então, dentro das nossas prescrições, a gente brinca. O primeiro item é atitude. Atitude. Respirar, vencer o medo e colocar para fora. E ir. A gente não tem outra escolha. Ou é isso, ou a gente fica refém da nossa própria mente.
Então a gente precisa aprender a usar a nossa mente, então, geradora de significado, de julgamento, a trabalhar ao nosso favor. A gente está aqui para aprender a lidar com ela, né? E ou a gente se posiciona dessa forma ou a gente é engolido. E como que a gente se livra, para a gente ir encerrando, como que a gente se livra desse processo, além da comunicação, da proatividade? O amor. Então, só o amor, que é a compreensão do que a gente vive e do que o outro vive, é capaz de quebrar esses julgamentos que a mente ela faz de maneira muito refinada e de maneira muito rebuscada, e através do campo emocional, do que eu sinto, do que eu vibro, ou seja, no amor, eu consigo colocar a minha mente para funcionar da maneira que eu preciso, da melhor maneira para mim e da melhor maneira para as pessoas que estão ao meu redor. Aí sim, aí a mágica acontece. Aí a situação se transforma, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala exatamente, eu achei interessante que você falou sobre falta de respeito, né? Ser o mal do século. E isso tem muito fundamento. Por que que tem fundamento? A falta de respeito nada mais é do que as pessoas estão de saco cheio, cada vez mais intolerantes. Elas se colocam nesse papel de realmente de se tornarem reativas, né? E isso tudo as aprisionam no medo, né? Que é o contrário exatamente do amor. E o amor, a frequência do amor, e eu não estou falando de amor hollywoodiano ou algo desse tipo, eu estou falando de realmente um amor, eu quero fazer a diferença nessa realidade, eu quero fazer a diferença na vida do outro junto com ele, né? Mas ele tem que embarcar nisso também. Ele tem que saber que ele é o principal ponto do início de processo de cura dele, né? E o processo de cura ele está exatamente em se manter saudável. Não é em sair, se tornar doente para aí começar um processo de cura. É se manter saudável desde de uma mente, de um corpo e espírito saudáveis, né? A depressão também, como você bem citou, ela, com a procrastinação, nada acontece. Eu deixo para depois. Eu estou com vontade de ficar na minha cama, eu estou com vontade de ficar isolado, eu estou com vontade de não tomar banho e eu continuo na cama, né? Eu tenho que sair disso, eu tenho que fazer o mínimo para que a minha mente, nessa microação, ela entenda que eu começo ali um gatilho para entrar em processo de melhora, em processo de cura. Bom, para não nos estendermos muito, eu gostaria de agradecer a oportunidade de todos. Obrigado, Rodrigo, tá? Obrigado a todos vocês por terem aberto a escuta terapêutica para a gente, né? E a gente está à disposição para qualquer tipo de explicação após a meditação. Vou só estender o agradecimento também para o Rodrigo, e para toda a equipe aqui que recebeu a gente, acolheu a gente com muito carinho, né, com muito amor, e a gente vai seguir aí nessa jornada, quem quiser compartilhar junto, e a gente cada vez na soma, né, na multiplicação, a gente ganha muito mais do que se separando. Então a gente só agradece mesmo aqui o momento que a gente está vivendo agora. Após a meditação, nós vamos fazer o nosso grupo de estudos sobre o que eles falaram aqui, vamos fazer pergunta, tá? Mas nesse momento, nós vamos nos conectar com o Dr. Albano, então vamos fechando os olhos, estendendo as mãos sobre nossas pernas. Deixem as bolsas ao lado, fiquem numa posição confortável. Nesse momento, vibramos todos na mesma energia, na mesma vibração.
Estamos todos conectados em vida e em espírito. Sinta uma enorme forma de energia branca, azul e verde no topo do salão, angariando todas as energias celestiais, as nossas energias, vibrando em prol da cura que aqui viemos buscar. Essa grande bola de energia vai descendo, adentrando a sua cabeça, iluminando o seu cérebro, seus olhos, seu nariz, sua boca, dentes e língua, sua garganta, faringe, laringe, descendo para os seus ombros, tirando todo o peso que ele se encontra, que você carrega, iluminando seu peito, coração, pulmão, rins, fígado, pâncreas, vesícula, intestino grosso, delgado, descendo para os seus quadris, fortalecendo as suas pernas, sua cintura, seus genitais, o reto, fortalecendo o seu fêmur, seu joelho, sua panturrilha, sua canela e por fim seus pés que te sustentam. Você agora está plenamente iluminado por essa luz branca, azul e verde de energia pura do fluido cósmico universal, no qual Nosso Senhor criou toda a existência e do qual nós fazemos partes, o qual nós temos o poder e controle para que com essa energia nós possamos alterar o nosso DNA danificado e restaurá-lo para a perfeição com a qual Deus nos criou. Respire profundamente essa energia, enche os seus pulmões, inspire, segure brevemente essa energia dentro do seu peito e expire. Inspire, se inspire, respire. Você está aqui, você está vivo, você está presente. Aqui nesse momento somos todos uns, somos todos um, em união com o todo. E os médicos, como o Dr. Albano e seus colegas médicos e enfermeiros, que são os dirigentes dessa casa, desse hospital, que se permeia a nível celestial, através do mezanino e dos andares que aqui tem, que só os olhos de não ver conseguem ver. Descem nesse momento para nos atender em qualquer chagas que nós venhamos a ter. Peço que nesse momento toda essa luz na qual você brilha e que comungamos, você coloque em foco aonde você estiver com de problema físico. Ilumine esse local com uma luz maior, onde você esteja com um problema físico. Caso você não esteja com nenhum problema físico, ilumine a sua mente, o seu cérebro, para que tire todos os pensamentos negativos e miasmas da sua aura, do seu corpo espiritual.
nesse momento onde você mais tem necessidade. Nesse momento, vamos sentindo esse fluido, essa luz saindo do nosso corpo, retornando para o topo do salão. E vamos retornando para o salão. Sentindo mais leve, sem o peso no nosso corpo. Podem se mexer se vocês assim o necessitarem. E abrindo os olhos para que possamos dar continuidade no nosso trabalho. Que assim seja.